28 de abril de 1927. Estava concluída a travessia do Atlântico Sul pelo herói jauense. Entre as inúmeras histórias de sonho que se tornaram reais, uma é bem jauense. Estamos falando do comandante João Ribeiro de Barros, que entrou para a história como o primeiro aviador sul-americano a cruzar o Atlântico Sul num voo sem escalas, em 28 de abril de 1927. Um feito e tanto que consagrou João Ribeiro como herói jauense e escreveu o nome dele e de Jaú na história mundial da aviação. Sou conhecido pela história como comandante João Ribeiro de Barros. Nasci na cidade de Jaú, interior do estado de São Paulo, grandioso estado de São Paulo, nos idos de 1900, era dia 4 de abril. Filho de uma tradicional família de cafeicultores e de estruturadores do município de Jaú, não nego que minha família era da alta classe jauense, assim como outras que naquela época disputavam a política daquele município. Estudei no Ateneu Jauense. Mais tarde, ingressei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. No entanto, a carreira de Direito não me chamava atenção. Eu tinha que seguir com o meu sonho, com a minha meta, que era ser aviador. Um grande sonho para a época. Fazia apenas alguns anos que o primeiro homem havia conseguido voar com um aparelho mais pesado que o ar, o nosso querido, adorado, estimado e heróico Santos Dumont, o homem da dirigibilidade, e partir para o meu objetivo, cruzar o Oceano Atlântico sem escalas. Mas esse voo, que era para ser um pé ali e outro aqui, um voo ali e já volto, levou vários meses para ser concluído e teve de tudo: traições, sabotagens, coragem, depressão e malária. É um pouco dessa saga do herói jauense que você confere a partir de agora, nessa viagem ao passado, especialmente preparada pela equipe da TV Câmara Jaú. O desejo de voar, ainda que muitos acreditassem ser impossível, está presente na humanidade provavelmente desde o dia em que o homem pré-histórico passou a observar o voo dos pássaros e de outros animais voadores. Alguns até tentaram voar imitando pássaros. Eles colocavam nos braços um par de asas, que não passavam de um esqueleto de madeira e penas, as balançavam sonhando conquistar os céus. E assim sucessivamente, incontáveis tentativas mal sucedidas foram feitas ao passar dos anos.
Já nos primórdios do século XX, presenciou-se, sem dúvida, o que foi a maior competição de homens e máquinas já registrada pela história. As potências europeias da época, Portugal, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha, se duelavam, por assim dizer, para conseguir a supremacia na aviação. E tinha muito dinheiro investido nisso. Os governos e suas fábricas produtoras de aviões promoviam os mais variados raids, todos custeados com verbas oficiais. E o desafio, claro, era imenso, porque as aeronaves da época tinham um raio de ação reduzido e, por isso, não possuíam autonomia para grandes distâncias. A primeira travessia aérea sem escalas, ou seja, sem paradas ao Oceano Atlântico, foi em 1919, 8 anos antes da travessia de João Ribeiro. Foi concluída pela dupla europeia John Alcock, que era inglês, e Arthur White-Brown, um escocês. Um voo entre Canadá e Irlanda, com duração de 16 horas e 3.186 quilômetros percorridos. E a primeira travessia aérea do Atlântico Sul foi realizada pelos aeronautas portugueses Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922, por conta das comemorações do primeiro centenário da independência do Brasil. Sacadura Cabral e Gago Coutinho fizeram um raid com saída de Portugal, passando pela África, com destino ao Brasil. O trajeto sem escalas foi de Cabo Verde, norte do continente africano, ao arquipélago de São Pedro e São Paulo, no norte de terras brasileiras, com duração de mais de 11 horas e 1.700 quilômetros. Eles tiveram total apoio governamental e foram acompanhados de mais 2 aviões e uma frota de navios. Daí o mérito do herói jauense. João Ribeiro de Barros foi o primeiro aeronauta do Hemisfério Sul a realizar a travessia ao Oceano Atlântico sem escalas, sem paradas e sem qualquer apoio de navios dispostos ao longo do percurso para uma eventual necessidade. E mais, o sonho brasileiro não teve qualquer apoio do governo da época, Washington Luiz, ou de empresas privadas. Foi realizado com recursos próprios do jauense João Ribeiro de Barros, então com 26 anos de idade, em 28 de abril de 1927. João Ribeiro e mais 2 aeronautas saíram de Gênova, na Itália, passando pelo norte do continente africano até chegar em Fernando de Noronha, no Brasil, com destino à represa de Santo Amaro, São Paulo. O trajeto sem escalas foi entre Porto de Praia, em Cabo Verde, norte da África, e o arquipélago Fernando de Noronha, norte brasileiro. Esse trecho envolveu uma distância de 2.400 quilômetros, com o hidroavião Jaú voando a uma altitude de 300 metros e velocidade média de 190 km por hora, durante 12 horas sem parar. Mas esse sonho de João Ribeiro, gravado para sempre na história, começou a ganhar contornos alguns anos antes. Em 1919, João Ribeiro abandonou o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, para se dedicar aos estudos de engenharia mecânica nos Estados Unidos. Bom, ele começou vendo os outros aviadores voando. Então ele se apaixonou. Foi fazer Direito, não gostou, foi fazer especialização em mecânica aeronáutica nos Estados Unidos, depois foi para a Europa com o mecânico dele. Mecânico, no caso, Vasco Tinquini. Né? Vasco Tinquini. E que acompanhou a vida inteira. Em 21 de fevereiro de 1923, o herói jauense conseguiu o brevet internacional número 88 da Liga Internacional dos Aviadores, sediada na França, após prestar exame no Aeroclube Brasileiro. E foi nos Estados Unidos e na Alemanha que ele aperfeiçoou conhecimentos como navegador aéreo e piloto de acrobacias aéreas. Após os preparativos necessários, o aviador João Ribeiro de Barros, aos 26 anos de idade, decidiu concretizar o raid, a viagem transoceânica sem escalas. Mas para comprar o avião, que mais tarde seria chamado de Pássaro de Fogo, o hidroavião Jaú, João Ribeiro não pensou 2 vezes e, determinado, vendeu parte da herança paterna aos irmãos. Uma das dificuldades, porém,
era conseguir o equipamento necessário. Assim, me desfiz de minha parte da herança, a fazenda de papai, Sr. Sebastião Ribeiro de Barros, que foi comprada por meus irmãos. Ainda bem, as terras ficaram com a família, mas mamãe ainda temia. Mamãe estava com medo de que seu filho morresse em tal travessia que jamais fora tentada sem escalas. Qual é a versão oficial da família com relação ao Reide? Vovô primeiro não gostava, não queria. Não queria? Não. Mas por quê? Tinha medo? Tinha medo, né? Tinha medo. Imagina nos idos de 24, 23, 25, 26, uma aventura dessa, era muito esquisito, né? Certo. E a mãe de João Ribeiro? Vovó Margarida, era uma mulher muito corajosa, muito atuante. E aí ele decidiu ser aviador mesmo o pai não querendo muito? O pai faleceu. Certo. Só ficou a mãe. E ele fez, a mãe apoiou de todas as maneiras possíveis, com o coração de mãe, né? Ele chegou a vender a parte da herança dele? Vendeu tudo. Vendeu uma grande parte da herança dele, ele vendeu para fazer o Raid. E toda essa herança foi dedicada exclusivamente para o Raid? Foi dedicada para o Raid. Quando fui para a Itália em busca de um avião que fosse ao menos capaz de tentar tal feito, fui enganado pelos italianos da indústria Savoia Marchetti. Diziam que não haveria como me fornecer um avião adequado. Assim, comprei um avião que já havia sido usado e falhado para tal travessia. Sem ter outra opção, o herói jauense comprou o Aerobot, já batizado com o nome de Alcione, por 680 mil liras, o equivalente, na época, a mais de 200 contos de réis. O historiador professor José Rafael Toscano escreve que o Aerobot, recém-adquirido por Barros, tinha aparência curiosa, com 2 botes gêmeos e empenagem de leme triplo, sustentada por lanças em treliça, e que, dado ao precário estado de conservação, mais parecia um pequeno monstro de madeira e lona, pesando mais de 4 toneladas. Ainda assim, o jauense impôs algumas condições da compra, como a troca dos motores por 2 Isota Fraschini Aço 500, desenvolvendo 550 HP de potência máxima cada, e a troca dos botes ineficientes por 2 unidades de proa alta e melhor hidrodinâmica. João Ribeiro também mudou os radiadores, bomba de água, bomba de gasolina, tubulações e cabos, e até mesmo eliminou o sistema de radiofrequência para reduzir ao mínimo a carga útil da equipagem. É que cada quilo a menos em equipamentos era 1 quilo a mais de combustível para se vencer os 9.000 quilômetros que separavam os continentes. Transformei aquele avião em uma máquina digna de tal feito. Reuni uma boa equipe. Vasco Cinquini, um italiano maravilhoso, meu amigo, meu professor na Escola de Aviação de Campinas. O capitão do Exército, Newton Braga, que seria meu navegador, grande parceiro na viagem. E meu grande amigo Arthur Cunha, o copiloto. O jauense e o mecânico Cinquini passaram a dormir por várias noites no próprio galpão da fábrica, trabalhando desesperadamente com o propósito de abreviar a data de início do Raid. Valeu a pena. As modificações introduzidas deram um novo aspecto ao hidroavião, melhorando sensivelmente a performance do Jaú, que se transformou num grande tanque de combustível voador, com 16 reservatórios, sendo 8 em cada bote e autonomia aproximada de 16 horas de voo. O avião ele comprou já usado. Já usado. Esse avião já tinha feito tentativa de travessia de Atlântico, não conseguiu, caiu. Não caiu porque não tinha todas as condições. Não tinha condições. Ele reformou os botes, ele fez o Dedian, que depois de uma certa velocidade, o avião levanta e fica só na parte dianteira do bote. Quer dizer, aumenta muito a velocidade do avião. E eles
Fizeram muitas adaptações e a fábrica as concretizou. Como já dissemos, a grande travessia aérea ligando Gênova, na Europa, à represa de Santo Amaro, no Brasil, foi programada para ser realizada pela equipe de João Ribeiro em 3 etapas distintas e num curto espaço de tempo, mas a viagem acabou por durar 6 meses. Segundo informações do site oficial do aviador, o raid foi marcado por acontecimentos que o transformaram numa verdadeira epopeia, com episódios de perseguição, heroísmo, traição, sabotagem, doença, renúncia e coragem. Ainda estamos em 1926 e os problemas para João Ribeiro de Barros começaram ainda em Sesto Calende, uma pequena cidade da Itália, próxima a Gênova. Aí, a empresa Savoia Marchetti entregou o hidroavião, que seria o Jaú, apenas pintado ao comandante, mas afirmou que o aerobote já estava reformado. Não deu outra. Ao fazer o voo de testes, o hidroavião quase afundou no Lago Maior, em Sesto Calende, porque os fundos dos botes estavam podres. Depois de muitas discussões, conseguiram que a fábrica trocasse os botes estragados por botes novos. Resolvido esse primeiro entrave, os tripulantes do hidroavião Jaú partiram de Sesto Calende para Gênova, em 13 de outubro de 1926. E 5 dias depois, no dia 18 de outubro, teve início a primeira das 3 etapas do raid, que era voar de Gênova, na Itália, até a cidade de Praia, norte do continente africano. O objetivo era posicionar o hidroavião Jaú na costa africana, mais precisamente no porto da cidade de Praia, em Cabo Verde, local mais próximo em linha reta do Brasil. Após algumas horas de voo de Gênova rumo à praia, os tripulantes notaram um baixo rendimento dos motores e tiveram que pousar em Alicante, na Espanha. Mas como a cidade não estava na rota, as autoridades ordenaram que fossem presos, alegando serem contrabandistas. Os tripulantes brasileiros só conseguiram a liberdade com a intervenção do consulado brasileiro. Em 19 de outubro de 1926, os aeronautas ganharam o céu novamente, mas logo perceberam que havia algo errado com o combustível e fizeram um novo pouso de emergência em Gibraltar, no sul da Espanha. Lá, Ribeiro de Barros comprovou a primeira sabotagem. Sabão, água e terra haviam sido colocados na gasolina, os obrigando a esvaziarem os tanques e substituírem todo o combustível. O Jaú retomou os ares em 25 de outubro de 1926 e novamente os motores voltaram a falhar, exigindo novo pouso de emergência, agora em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, já no norte do continente africano. Algum tempo depois, decolaram de Las Palmas e pousaram no porto da cidade de Praia, no arquipélago de Cabo Verde. Mas ocorreu um pequeno acidente. Quando traziam o Jaú para o seco para reparos, um dos botes foi danificado, necessitando conserto especializado. Desmontaram os motores para manutenção e descobriram a segunda sabotagem. Um pedaço de bronze foi colocado propositalmente no cárter, que só não destruiu o motor devido ao seu peso, que o manteve no fundo do cárter. E o pior, tudo levava a crer que essa sabotagem teria sido feita pela própria empresa que vendeu o avião, a Savoia Marchetti. Pelas todas as informações que nós temos, a própria fábrica sabotou. A Savoia Marchetti? Savoia Marchetti. Por que teria sabotado? Porque o motor veio da fábrica lacrado. E dentro do motor, no cárter, tinha um pedaço de bronze. Só que o pedaço de bronze era muito pesado. Em vez de subir para encontrar o veabrequim, e daí ele rebentaria o cárter, ele ficou no fundo do cárter. Quer dizer, se tivesse subido, o avião teria caído. No porto da cidade de Praia foi onde se iniciou a segunda etapa do raid, que era voar de lá até o arquipélago Fernando de Noronha, norte do Brasil, sem escalas, ou seja, sem paradas. Foi a etapa mais complicada, demorada e que trouxe grande sofrimento a João Ribeiro.
ele descobriu que foi traído por um membro da equipe. Tratava-se do copiloto, o tenente Arthur Cunha. É que, estando para iniciar a parte mais crítica do voo, a vinda do avião para o Brasil, o tenente Cunha exigiu que o jauense lhe entregasse o comando do hidroavião Jaú e que a tripulação passasse a seguir as ordens dele, de Arthur Cunha. Começamos a viagem e em pleno voo, o avião começou a falhar, começou a saculejar, ficamos em pânico. Foi quando descobri que havia sido traído. O meu amigo, com o qual eu tinha grande consideração e confiança, Arthur Cunha, me traiu. Ele foi subornado pelos italianos. Comecei a brigar com Cunha em pleno ar. Parti para cima dele com socos e Newton Braga teve que assumir o comando do avião. Quase que morremos, que se o avião caísse, apesar de ser um hidroavião, com tal altura morreríamos, é lógico. Conseguimos amerrissar. Arthur Cunha foi expulso da tripulação imediatamente, é lógico. Seguimos sem o Cunha e com inúmeras dificuldades. Ou ele seria o primeiro piloto, ou ele não. O Arthur Cunha. O Arthur Cunha. Ou então ele não participaria mais do raid. O João disse que não. O primeiro piloto era ele. Certo. E que se ele quisesse sair, podia sair. Segundo relatos do próprio João Ribeiro, ainda no Brasil e de forma sigilosa, o tenente Cunha entrou em entendimentos com o jornal A Pátria, que ia pagá-lo pelo furo de revelar que o avião chegaria ao Rio de Janeiro não sob o comando de João Ribeiro, mas sim sob o comando de Cunha. Barros, então, foi forçado a desligar o copiloto da tripulação, enviando-o para Lisboa. Então essa história realmente aconteceu. Realmente aconteceu. É ciúmes, né? Ciumeiro, ele queria ser o maior, mas não foi. E as dificuldades não pararam por aí. Para complicar ainda mais, o jauense Ribeiro de Barros teve 4 crises consecutivas de malária e ficou muito debilitado. Para que aumentasse minha tragédia, peguei malária, emagrecia dia após dia e a nossa travessia ocorreria sem um copiloto. E mais problemas vieram pela frente. É o que você confere daqui a pouco no segundo bloco. Não bastassem tantos problemas, João Ribeiro ainda recebeu um telegrama do presidente Washington Luiz, ordenando que o aviador interrompesse o raid, encaixotasse o aparelho e retornasse ao Brasil, o que foi de pronto rebatido pelo aviador. Emocionante também foi meu contato com o presidente da época, Sr. Washington Luiz. Virou rodovia, mas enfim, eu também virei. Washington Luiz, de maneira muito cordial, me mandou um telegrama que dizia mais ou menos: Barros, desmonte o aparelho e volte para o Brasil. Bem que eu queria desmontar o aparelho e voltar para o Brasil. O projeto inicial da viagem era esse: vir com um aparelho desmontado para o Brasil, partir do Brasil rumo à Europa e então retornar ao Brasil. Por isso, pintei nos botes do aparelho, um de cada lado. Nos botes eu pintei: vou ali e já volto. No entanto, a viagem acabou sendo apenas vou ali e por ali ficarei para não me arriscar mais. Minha vida é só uma. O senhor presidente me mandou esse telegrama e eu não desmontei o aparelho. Enfrentei à altura o senhor, excelentíssimo senhor presidente da República, Washington Luiz, para o qual meu telegrama foi: caro senhor presidente, cuide das obrigações de seu cargo e não se meta em assuntos para os quais não foi chamado e dos quais não entende. Assinado Comandante Barros. Por que o presidente Washington Luiz queria que João Ribeiro retornasse? Porque ele não entendia do assunto. Não entendia do assunto e pensou que se as nações da Europa, com apoio governamental, não tinham conseguido fazer o
como que uma ex-colônia, um brasileiro com os recursos próprios ia fazer. Foi por não acreditar mesmo. Não acreditar. João Ribeiro de Barros estava totalmente abatido e às portas do desespero, já sem forças para conseguir seguir em frente. Para que aumentasse minha tragédia, peguei malária, emagrecia dia após dia e a nossa travessia ocorreria sem um copiloto. Foi aí que recebeu pelo telégrafo de Porto de Praia a mensagem reanimadora de sua mãe, Margarida Ribeiro de Barros, no momento decisivo para o comandante jauense. Aviador Barros, aplaudimos tua atitude. Não desmontes aparelho. Providenciaremos continuação do raid, custe o que custar. Paralisação do raid será fracasso. Asas avião representam bandeira brasileira. Bênçãos de tua mãe, Margarida. Abraços a Braga e Tinquini. Saudosa mamãe, que apoio, mamãe. Meu irmão e mamãe me ajudaram. Providenciaram um novo copiloto, o tenente da Força Pública, a polícia militar daquela época, o tenente João Negrão. Foi em Porto Praia que me encontrei com o tenente João Negrão. Aliás, meu irmão, Osório, quando me viu tão magro, tão desnutrido, tão acabado pela doença, não conteve as lágrimas e me abraçou chorando. Foi um momento emocionante. Compreendendo o estado de alma do povo brasileiro, João Ribeiro de Barros reanimou-se prontamente, enviando à mãe distante o seguinte telegrama: a viagem de qualquer maneira será feita. Haveremos de aportar ao Brasil e, se isso não se der, estaremos assim mesmo pagos, completamente pagos, porque o Jaú terá a mais digna sepultura, o mesmo oceano que haverá de banhar eternamente essa terra, tão grande nas suas riquezas, tão grande na sua história. Com a ajuda de mamãe, do tenente Negrão, que agora fazia parte da tripulação, providenciaríamos a continuação do raid. Raid, travessia transoceânica. Partimos então, de manhãzinha, madrugada. Verdade seja dita, ainda era madrugada, o sol nem houvera nascido, daquele 28 de abril de 1927. Bradei a tripulação, motor de avante. Eles deram partida. Motor posterior, que era o motor de trás, avião 2. Eles deram a partida. Dei a ordem: senhores, decolemos. Eles apagaram as luzes de bordo, que eu queria assistir às estrelas, ainda que fosse pela última vez. Quando o avião decolou e finalmente se lançou ao ar para a sua tão sonhada travessia, eu me tornava realmente o comandante João Ribeiro de Barros. Em plena viagem, quando decolamos, eu comecei a entoar a música dos ingleses da Primeira Guerra Mundial, que se tornou bastante famosa naquele conflito e que era a minha favorita. Ainda me lembro um certo trechinho do refrão, mais ou menos como: It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girls I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square. It's a long, long way to Tipperary. It's a long, long way to Tipperary, but my heart right there. E o meu coração estava bem lá, não em Tipperary, mas em Jaú, que era o nome do meu hidroavião. Jaú com H, como sempre foi, e Jaú com acento daquela época. Atravessamos na viagem certas tormentas, certas dificuldades, mas encontramos muita boa receptividade no caminho. Alguns navios que seguiam a mesma rota e que, ao ver o nosso avião, parece que não entendiam, parece que não acreditavam que finalmente um voo transatlântico acontecia sem escalas. Navios que apitavam alto, soltavam fumaça branca, a tripulação nos acenava seus lenços e chegamos finalmente
terras brasileiras. Muito embora não sem dificuldades. São 17 horas. O Jaú faz um pouso triunfal em águas brasileiras, na enseada norte da ilha de Fernando de Noronha, ainda que com uma hélice danificada. Por conta desse problema, o hidroavião foi rebocado até a praia pelo navio italiano Angelo Tozzi, que passava no momento do pouso. Nos tanques restavam ainda 250 litros de combustível. O jornal O Estado de São Paulo, de 29 e 30 de abril de 1927, traz registros do episódio. Forçados por uma avaria na hélice, descem perto de Fernando de Noronha. Descida em alto mar. As primeiras notícias sobre a descida do Jaú em alto mar. Correspondente em Fernando de Noronha acaba de informar que o Jaú desceu em alto mar a cerca de 50 milhas daquele arquipélago. O Jaú foi socorrido pelo vapor italiano Angelo Tozzi e está sendo rebocado para Fernando de Noronha. O Jaú foi obrigado a baixar em virtude de se ter quebrado uma das suas hélices. A tripulação está bem. Um acidente que rouba do Brasil uma glória maior. Declarou Barros que a avaria na hélice foi causada pela queda de uma porca do parafuso sobre a hélice em movimento. Outra porca de parafuso caiu sobre o tanque de gasolina, quase motivando um desastre muito mais grave. O Jaú desceu perto do navio Angelo Tozzi com a maior naturalidade, como se descesse num lago. Fato esse de grande importância, pois que uma descida infeliz poderia significar o término da viagem para sempre. A avaria da hélice que os obrigou a descer em alto mar foi causada pelo afrouxamento de 2 parafusos no momento em que se desencadeava uma violenta tempestade. Fatos agravados pela velocidade que o Jaú desenvolvia na ocasião, cerca de 100 milhas por hora. Desceram junto do vapor Angelo Tozzi às 4h30 da tarde, a 50 milhas de Fernando de Noronha. Uma das hélices se partiu. Logo chegando em Fernando de Noronha, uma das hélices se partiu. O motor roncava estranhamente e havia o perigo do avião cair. Vasco não sabia mais o que fazer para manter o avião no ar. Newton Braga se preocupava, assim como o Tenente Negrão, e eu não aguentava mais os braços, quase quebrei os braços tentando controlar o avião. Até que finalmente conseguimos amerrissar, chegando em Fernando de Noronha. A travessia estava feita. Era o dia 28 de abril de 1927, quando pela primeira vez um homem, com sua tripulação, conseguiu transpor o oceano sem escalas. Era um brasileiro, era o comandante João Ribeiro de Barros, junto ao tenente João Negrão, ao navegador, capitão do exército Newton Braga e ao mecânico Vasco Tintin. Fomos recebidos, passeamos pela ilha, fomos calorosamente saudados. Até os presos da ilha estavam entusiasmados com a nossa chegada, com a nossa representação de dever cumprido, de meta realizada, de sonho que chegou à sua realidade, de busca pela liberdade que conseguimos transparecer. Chegando em Fernando de Noronha, fomos recebidos pelo delegado local. Fomos recebidos e a foto da época, então, a foto retrata como estávamos cansados, já descabelados e estampados na cara com a satisfação da viagem cumprida. Vasco e Newton Braga, então, estão na foto com o macacão todo sujo de graxa daquela viagem cheia de tormentas.
mas não menos entusiasmados. A partir de Fernando de Noronha, seguiu-se a terceira e última etapa do Raid, com destino a Santo Amaro, mas aí já com escalas em Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos e Santo Amaro, apenas em atendimento às comissões de festejos e à consagração pública dos tripulantes. Enquanto das sacadas eram atiradas pétalas de flores sobre as cabeças dos heróis do ar, os gritos e palmas ecoavam de um modo ensurdecedor. As bandas de música executavam a marcha Salve Jaú, que era entrecortada de aplausos frenéticos da multidão. As homenagens e manifestações de júbilo aos tripulantes do Jaú arrastaram-se por meses seguidos, conforme documentam as publicações da época. Pela glória do Brasil, as asas brasileiras dentro em breve voarão sob o céu de Pernambuco. Provavelmente hoje em Natal, amanhã em Recife. Esperar é tormentoso, mas é o cadinho onde se apuram as convicções. O voo triunfal do Jaú. Natal viveu ontem mais uma vez horas de vibração patriótica na ansiosa expectativa de saudar o Jaú. Os heróis do Jaú entre os jauenses, o tempo de João Ribeiro de Barros. É indiscutível o entusiasmo com que a cidade recebeu os gloriosos ases brasileiros. Jaú, glorificando seu filho Ribeiro de Barros, teve ontem o seu minuto histórico. Santos recebeu ontem em seus braços os intrépidos tripulantes do Jaú. O brilhante voo dos tripulantes do Jaú, a façanha desperta grande júbilo em todo o Brasil. O Brasil e a aviação, de Santos Dumont a Ribeiro de Barros. O Jaú entre os paulistas. Imponentes festas em homenagem aos ases patrícios. Os tripulantes do Jaú pelas colunas do estado de São Paulo saúdam a gloriosa população. Recebido com muito boa vontade, talvez, pelo presidente da República, o excelentíssimo senhor Washington Luiz. Eu imagino o que é que ele pensava. Eu havia sido o sujeito que arrogantemente o contestou. Eu havia sido o sujeito que arrogantemente bateu de frente com suas ideias. Eu havia sido o rebelde da história. De rebelde passei a ser herói. Fui condecorado por bravura, assim como fui condecorado na Itália, na Alemanha, recebendo prêmios desses países, da França. A recepção em Jaú, então, nem se diz. Mamãe emocionada me abraçou efusivamente. Finalmente, cumpri a minha meta. Vejo hoje as crianças, o meu saudoso Jaú, agitando bandeirinhas, quando do aniversário de minha travessia. Me dá muita saudade de minha cidade querida. 10 anos depois do vitorioso voo do Jaú, a Liga Internacional dos Aviadores, sediada em Paris, na França, concedeu ao comandante Barros a mais importante de suas condecorações, o Troféu Harmon, como prova de reconhecimento, ao mesmo tempo em que o nomeou para o cargo de vice-presidente da Liga. Internacionalmente, a repercussão também foi grandiosa, a ponto de João Ribeiro de Barros ter sido convidado pelo ditador Adolf Hitler para receber uma honraria na Alemanha. Lá, ele foi condecorado por Hitler com a Cruz Gamada, a suástica, na época a mais alta distinção civil da Alemanha. Mas talvez tenha sido por essa honraria, a suástica, conferida ao aviador jauense por Hitler, que fez com que João Ribeiro de Barros fosse perseguido pelo presidente Getúlio Vargas em 2 episódios, um em 1930 por conta da Revolução Constitucionalista e outro em meados da década de 40.
Em 1929, João Ribeiro de Barros decidiu fazer um novo raid, esse do Rio de Janeiro a Paris. Ele foi para a Europa, adquiriu uma outra aeronave da fábrica francesa Breguet. Há relatos de que seria um modelo de avião bombardeiro, ligeiro e de reconhecimento, produzido pela Breguet a partir de 1924. Enquanto João Ribeiro supervisionava a montagem do aparelho, foi surpreendido pela notícia da morte de sua mãe, no dia 7 de setembro, a quem dedicava profundo amor. Isso teria causado, talvez, o primeiro grande abalo moral de sua vida. Ele encaixotou o aparelho e voltou ao Brasil. O avião foi despachado para Santos e dali seguiu para o campo de pouso na Praia Grande, onde foi montado e recebeu o nome da mãe de João Ribeiro, Margarida. Um ano depois, João Ribeiro e o avião Margarida levantaram voo da Praia Grande e pousaram no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, na convicção de que iriam levantar voo no dia seguinte rumo à Europa, de acordo com o noticiário da época. Mas ao se dirigir na manhã seguinte ao Campo dos Afonsos, sob o aplauso de enorme multidão que o aguardava, as autoridades proibiram o comandante jauense a ter acesso ao aparelho, retirando-o da pista sem maiores explicações. O avião fora confiscado por ordem do governo para ser usado contra as forças paulistas na revolução que acabara de eclodir, e logo depois foi perdido em um acidente sem vítimas. A frustração e o impedimento de se aproximar da aeronave fizeram com que João Ribeiro decidisse fazer uma viagem marítima ao redor do mundo. Mas em 1932, o aviador jauense, que estava em Portugal, retornou apressadamente ao Brasil para participar da Revolução Constitucionalista como voluntário. João Ribeiro doou para a causa da Revolução todo o ouro que possuía, até mesmo medalhas, placas e pedras preciosas recebidas pela façanha da travessia transatlântica de 1927. Tudo em prol da campanha Doe Ouro para o Bem de São Paulo. João Ribeiro também se voluntariou para integrar as tropas constitucionalistas e lutar nas trincheiras em defesa de São Paulo. Por conta disso, chegou a receber um salvo-conduto, um documento que lhe permitia transitar por um determinado território, especialmente naqueles tempos de guerra, sem que fosse capturado. Por meio desse salvo-conduto, é possível identificar que o major aviador Ribeiro de Barros iria se apresentar ao comandante do 2º Batalhão de Voluntários. Porém, não há registros de que ele realmente se incorporou às tropas. Mais tarde, já na década de 40, um novo episódio envolveu João Ribeiro de Barros e a ditadura Vargas. Encontrava-se João Ribeiro descansando na fazenda dele, a Iriçanga, aqui em Jaú, quando foi surpreendido pela presença do delegado de polícia de São Paulo, Amazo Neto, acompanhado de 8 investigadores. Autoridades policiais deram voz de prisão a João Ribeiro, sob a alegação de estar ele, João Ribeiro de Barros, publicando um jornal clandestino contra a ditadura Vargas. A casa de João Ribeiro aqui em Jaú foi totalmente vasculhada e o jauense levado escoltado a São Paulo, onde também foi feita uma busca no apartamento dele na capital. Mas como nada foi encontrado que pudesse incriminá-lo, João Ribeiro de Barros foi solto e retornou a Jaú. Esse episódio deixou João Ribeiro de Barros totalmente, profundamente abalado, remoendo com resignação e silêncio as adversidades e mazelas humanas. Ele morreu nos braços do irmão Osório em 20 de julho de 1947. O corpo do herói jauense João Ribeiro de Barros foi enterrado no cemitério municipal Ana Rosa de Paula, sob forte comoção e aplausos de milhares de pessoas, ao passo em que, a partir daquele instante, a alma dele estava finalmente livre para empreender o maior de todos os raids, o grande voo para a eternidade.
6 anos depois, em 1953, por iniciativa do Rotary Clube de Jaú e através de subscrição pública, foi erigido e inaugurado um mausoléu de granito com a estátua em bronze do aviador, na Praça Siqueira Campos, durante as condecorações do centenário da cidade. Após a missa, a massa popular ocupou a Praça Siqueira Campos para assistir à inauguração do majestoso monumento erigido em homenagem a um grande jauense. Cobriu de glórias o nosso querido Brasil, fazendo a travessia do Atlântico em 1927 num hidroavião de precários recursos. Presentes altas autoridades, abriu a solenidade o professor Túlio Espíndola de Castro, falando a seguir o senhor Gerson Mendonça. Focalizamos agora o doutor José Ribeiro de Barros, irmão do homenageado, quando, em nome da família Ribeiro de Barros, proferia brilhante oração. Atualmente, uma importante rodovia que vai do centro do estado ao limite do oeste paulista, passando por Jaú, a SP-255, também leva o nome do comandante João Ribeiro de Barros. Em Jaú, foi montada no Museu Municipal uma sala especialmente dedicada ao herói jauense, embora ali tenham sido guardados poucos pertences de João Ribeiro e sua família. É uma sala estabelecida por lei, não pode ser mexida, ela não pode ser alterada, né? Só pode chegar coisas aqui do comandante João Ribeiro de Barros, né? Então ela é uma sala permanente, para não correr o risco de pegar algum diretor que queira fazer uma modificação e incrementar essa exposição em outra parte. Fez isso para justamente se valorizar a memória dele, do comandante João Ribeiro de Barros, do seu grande feito. Tá certo. Bom, e a gente percebe aqui que a gente não tem o hidroavião Jaú, mas nós temos uma hélice do hidroavião. Com certeza, né? Nós temos assim, essa única peça que atesta... Que é madeira maciça? Que é uma madeira maciça. Ela teve cupins aqui do lado, a gente percebe, né? Os anos que o hidroavião ficou abandonado, né? Enfim, mas nós temos assim uma hélice. Só de ter isso aqui em Jaú já é muito importante, né? É uma peça do avião, é o nosso... seria uma nossa relíquia, nosso relicário está aqui, né, do hidroavião. Nós temos um busto dele que permaneceu numa praça durante um tempo, depois veio para cá. E quando chegou ao Brasil, ele passou por várias cidades aí, houve muita comemoração, né? Inclusive essas comemorações estão registradas nessas fotos. Em várias partes do país, né, ele foi homenageado. É isso que era bonito, assim, um brasileiro naquela época fazendo tal travessia, um pioneiro do ar, ele era como se fosse um astronauta chegando à Lua, né? Então, o júbilo do povo brasileiro foi tremendo. Então, aqui nós temos na Praça da Sé, né? Ali, no fundo, a Igreja da Sé ainda sendo construída com um banner que tem o hidroavião Jaú, perto do retrato dele, né? Ali no meio. Ó. Aqui já em Jaú, na matriz, né? E você veja o tamanho das pessoas, quanta a multidão que estava aqui. Houve uma missa em especial para ele. Ele era recebido em todos os palácios de governos, depois do grande feito. Ô Júlio, mas olha, a gente vê pelas fotos milhares de pessoas o saudando pelo feito. E por que hoje a gente pode dizer que ele, de certa forma, está esquecido? A gente pode afirmar isso. O que aconteceu que fez esse esquecimento? Ele ficou apagado na história? Olha, então, eu atribuo isso ao esquecimento natural, que é cultural do povo brasileiro. E por ser cultural, a gente pode trabalhar isso, né? Nós temos assim uma tendência a valorizar só os feitos do presente. A gente esquece, por isso que o museu não é valorizado, a gente esquece essas continuidades, de onde vem, tudo é resultado, né, na história, não existe um acaso assim. Você tem um grande boom econômico aqui, você vai ter melhoramentos econômicos e sociais na cidade. Você tem um fracasso aqui, você tem um fracasso na cidade. Tudo é relacionado. As pessoas perderam esse filão de relacionamento. Outra coisa também que eu vejo, isso é uma opinião particular minha, é mais assim também por ranços de famílias jauenses, porque elas se combatem, né? Olha, o meu avô vendeu fazenda para você, o seu explorou o meu. Então, algumas dessas famílias, elas não se atentam muito à memória do comandante por conta de problemas familiares, enfim, mas isso é uma opinião pequena minha daqui de Jaú. Nacionalmente,
é mais devido à falta de memória. Hoje não se valoriza. E daí a importância do museu. Que é a importância Você falou que o museu ele não é valorizado, mas daí a importância, né? Porque com certeza. É através do museu que a gente consegue resgatar e preservar toda essa história. Se preservar, entender o que acontece. Continuando aqui sobre João Ribeiro, nós temos essa mala. É uma mala de viagem dele, né? João Ribeiro de Barros era uma pessoa que viajava muito. E aqui é interessante que a gente vê assim, a gente consegue ler os hotéis que ele passava, né? Que ele colocava, eles pregavam, né? O pessoal do hotel, a Gênova. Essa é a mala que ele viajou. A mala particular dele, ó, Detroit, Colômbia, Tóquio, né? Zurique, né? Vários países do mundo onde ele passava, eles etiquetavam, né, para guardar e ficava como uma lembrança de viagem, né? Certo. O que mais que nós temos aqui? Olha, nós temos esse capuz aqui de aviador, mas não é o original do João Ribeiro de Barros, mas é antigo da época, né? Porque lá em cima as pessoas esquecem que lá é muito frio. Tá. A cabine não era tão vedada, né, como é hoje. Sim. Então os pilotos eles tinham que se vestir, né, com um frio abaixo de zero às vezes. Né? Temos também um relógio. Um relógio comemorativo, né, que leva as figuras dos tripulantes do Jaú, né, uma raridade aí, né? E a pena que a gente pode se lastimar aqui é o seguinte: na cidade nós não temos tantas coisas assim do João Ribeiro de Barros porque o grosso, né, o filé mignon, vamos assim dizer, está na Fundação Santos Dumont, foi doada pela família, que são os troféus, são os documentos originais dele, que mais? Brevet de aviação, documentos pertinentes à travessia, então está tudo guardado lá, é difícil de se ter acesso, né, a essa documentação. Bom, o que mais temos aqui com relação a João Ribeiro? Nós temos essa planta da estrutura do hidroavião, que mostra um pouquinho de como era a cabine dele, né? Então esse vão aqui é o vão da asa, porque eles tinham que se comunicar entre as asas, né? Aqui é o lugar onde que ele praticamente ficou lá as 10 horas dele no voo, né? Ó, controlando esse colosso no ar, né? Temos mais fotos? Nós temos algumas fotos da comemoração, né? De alguns lugares que ele parou. Mas nós também temos aqui, por exemplo, objetos da família dele, que é, por exemplo... essa cama e esse berço. Essa cama pertenceu aos pais dele, a Margarida e ao Sebastião, né? Esse bercinho também pertenceu a João Ribeiro de Barros, né? Olha aqui. É um bercinho, assim, uma estrutura muito inteligente, né? Muitos pais que vêm aqui falam que isso aqui seria bom do lado da cama para o bebê, né? Olha, pode voltar a patentear isso. Pode voltar a patentear, né? Dura, né? Bastante. Realmente. Aqui nós temos os pais do João Ribeiro de Barros, o Sebastião Ribeiro de Barros e a dona Margarida, que escreve aquele célebre, né? Telegrama, Aviador Barros, não desista, né? Que foi a responsável pela continuidade do Reid. Olha, a gente pode dizer que sim, porque no momento crítico, né? Além de arcar financeiramente, ela deu um apoio moral muito grande. No momento crítico da história dele, ela chega e fala, né? Olha, comandante, né, Aviador Barros, ela fala Aviador Barros. Ela não fala meu filho, ela fala Aviador. Olha lá a responsabilidade que você tem, que o Jaú representa asas brasileiras, né? Você tem uma nação aí para representar. Aí ele se inflama, né? Ele fala, não, então eu vou tentar. Se eu não conseguir, o mar vai ser meu túmulo, né? E parte para a glória, né? Impressionante. E aqui algumas homenagens e materiais mais novos. Então, por exemplo, chaveiros com a inscrição do Jaú, medalhas, né? O que mais nós temos aqui? Livros que foram lançados. O feito do herói jauense também virou revista em quadrinhos da personagem Zé Carioca de Walt Disney.
Após a conclusão do raid histórico, o hidroavião Jaú foi doado por João Ribeiro para exposição pública e passou por vários museus. Sofreu com o descaso e a falta de manutenção, mas hoje está totalmente restaurado. A primeira doação do hidroavião Jaú foi ao Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, mas lá ficava ao relento e sofrendo com a deterioração. Na década de 50, foi para o Museu da Aeronáutica, no Parque Ibirapuera, e recebeu reforma feita pelos monitores técnicos da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Nesse museu, o hidroavião permaneceu por mais 40 anos. Com o passar do tempo, a falta de novas manutenções também fizeram com que o Pássaro de Fogo voltasse a sofrer com o descaso e os cupins. Em 2000, quando o Museu da Aeronáutica foi desativado, o hidroavião, ou o que sobrou do Pássaro de Fogo, foi para o hangar da Polícia Militar de São Paulo, no Campo de Marte, até que foi resgatado pela empresa Helipark em parceria com a iniciativa privada. Por ser o hidroavião Jaú patrimônio público, tombado pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo, e ter como fiel detentor a Fundação Santos Dumont, foi necessário um acordo firmado entre as partes interessadas. E em outubro de 2004, pôde-se começar a pensar na parte técnica e restauro. Longas e minuciosas pesquisas foram feitas para encontrar materiais originais que garantiriam a fidelidade do trabalho. Houve compra de equipamentos e a montagem de uma oficina específica para o restauro. Os itens não encontrados no mercado foram especificamente desenvolvidos para o avião, como os pregos de cobre utilizados em toda a sua extensão. O trabalho começou com o retorno do avião à situação original, retirando de seu casco pedaços de madeira e outros materiais inadequados, que foram instalados em reparos anteriores. Da mesma forma, um longo período de avaliação foi necessário até a descoberta da cor exata do avião. Durante muito tempo, foi exposto em um tom mais escuro do que o original. O belíssimo trabalho realizado no Jaú foi motivo de homenagens à equipe Helipark. A Câmara de Jaú, inclusive, outorgou a medalha João Ribeiro de Barros ao presidente, vice-presidente e diretor técnico da empresa. E após 3 anos e meio e mais de 12 mil horas de trabalho e sem qualquer apoio do poder público, o hidroavião Jaú foi, enfim, restaurado. A private little castle with no one else allowed. That's my dream of a home in the clouds with you. Hoje, o hidroavião não pode mais voar e, por hora, repousa imponente no Museu da TAM, em São Carlos, a 100 quilômetros de Jaú. Até o início do ano de 2016, o hidroavião Jaú pôde ser visitado nesse Museu da TAM, bem como todo o acervo aeronáutico lá guardado. Mas desde o final do mês de janeiro, o museu está fechado à visitação, sem previsão de reabertura. A empresa TAM, responsável pelo museu, afirmou que a decisão está atrelada aos desafios econômicos do país. Inflação, alta do dólar e desaceleração do setor aéreo seriam as principais causas. E o destino do museu e de seu acervo ainda é incerto. Mas o mais provável é que as aeronaves, inclusive o hidroavião Jaú, sejam levadas para São Paulo, capital. Apesar desse fechamento temporário, vale a pena conferirmos a visita que a TV Câmara fez ao museu pouco antes disso. Conforme as imagens, você poderá ver que o hidroavião está muito bem cuidado no Museu da TAM.
E a expectativa de todos os jauenses agora é que o hidroavião e a sua história continuem sendo preservados e reverenciados por todos, mantendo vivo o sonho e as realizações do herói jauense João Ribeiro de Barros. Parte da história do herói jauense, o comandante João Ribeiro de Barros, está preservada aqui no Museu Asas de um Sonho da TAM, em São Carlos. Aqui repousa o hidroavião Jaú, totalmente restaurado pela empresa Helipark em parceria com a iniciativa privada. Desde 2002, o hidroavião Jaú está tombado como patrimônio histórico do estado de São Paulo. E quem nos acompanha neste passeio aqui pelo Museu da TAM, Museu Asas de um Sonho, é justamente o presidente aqui do museu, o João Francisco Amaro, ele que é um apaixonado pela aviação e é o idealizador desse projeto, o idealizador do museu, juntamente com seu irmão, o Rolim Amaro. Presidente, conta pra gente como que foi esse seu primeiro contato com o hidroavião Jaú, nós que estamos bem à frente do hidroavião Jaú. Como que o senhor teve esse acesso? Como que conheceu a história do hidroavião? Pois é, Val. Já faz muitos anos, pelos idos de 62, 63, quando eu estava na escola, no Aeroclube de Fernandópolis, eu ouvia falar desse avião. Ouvia muito falar desse avião. O senhor já pilotava? Não, estava entrando na escola, né? No Aeroclube de Fernandópolis. Então, para mim era uma coisa, um sonho tão distante que eu jamais poderia imaginar que um dia eu pudesse pensar que eu estaria debaixo da asa desse avião. E sendo o seu principal guardião do Brasil, né? No museu que nós construímos. Bom, o tempo passou e eu sempre ouvia falar que esse avião estava exposto na Oca, no Ibirapuera. A Fundação Santos Dumont, que é o que detém a posse, né? Por uma razão ou por outra, não foi capaz de mantê-lo em condição de exposição, tiveram que fechar o museu. E esse avião começou a passear, foi para vários galpões, esteve no galpão da Força Aérea, num dos hangares da Força Aérea. E foi nessa época que nós começamos a pensar na constituição de um museu, na concepção do que tem aqui hoje. O senhor ainda não tinha construído esse museu? Não tinha construído e também não conhecia o avião ainda. Mas o dia que eu vi ele desmontado lá nesse hangar do Campo de Marte, eu fiquei apaixonado pelo avião, né? Era, na verdade, um amontoado de peças que era difícil de imaginar que aquilo pudesse ser um bote voador, né? Mas, enfim, o avião foi levado para Helipark, que resolveu restaurar esse avião. Restaurou, ele ficou como está aqui. E quando fôssemos abrir o museu, eles viriam montar o avião. Compareceram aqui para montar o avião. Teve até um pequeno problemazinho, problema técnico e tal, mas que depois nós terminamos a montagem. E, enfim, nós pudemos, juntamente com a Helipark, devolver a dignidade desse avião, que é sem dúvida, um ícone na história da nossa aviação, que é um testemunho dos avanços
da tecnologia aeronáutica que o Brasil pôde, de uma forma ou de outra, preservar. Seu João, inclusive antes de iniciar a entrevista, eu estava perguntando justamente para o senhor isso. As pessoas que não conhecem muito sobre aviação, mas conhecem um pouquinho da história de João Ribeiro de Barros e da sua equipe, nós inicialmente imaginamos que foi uma grande loucura cruzar o Atlântico Sul lá em 1927, fazer toda uma travessia aí de mais de 10 horas, né, a bordo do hidroavião Jaú. Como que o senhor viu esse período? O senhor entende que João Ribeiro ele tinha realmente estrutura para fazer o feito que ele fez? Tenha certeza, e quem está nos assistindo também, tenham a certeza que não foi loucura absolutamente nenhuma. Simplesmente o João Ribeiro de Barros acreditava na eficácia da máquina, efetuou um planejamento de voo e nas etapas ele sabia o que ia acontecer, nas etapas desde o início até a chegada do voo. Então quando você planeja uma ação, não existe loucura nisso, a não ser que você abandone esse projeto e tenta fazer de uma maneira improvisada, de uma outra forma. Aí sim, aí é flertar com o diabo, como se diz aí na gíria, né? De maneira nenhuma, o João Ribeiro de Barros sabia o que estava fazendo. Tanto é que chegou, sem problema nenhum. Sim. Hoje, o Savoia Marquette, esse modelo S55, né, ele é totalmente obsoleto. Mas na época, lá na década de 20, foi um modelo inclusive usado na Segunda Guerra Mundial, ele era bastante utilizado. Inclusive pela Itália, pela Alemanha. Não tem a dúvida. Tinha uma estrutura realmente na época. Então. Olha, não tenha dúvida que era um avião obsoleto. Na época, eu penso que ele já nasceu obsoleto. Porque a proposta do avião era muito difícil. Foi um dos primeiros aviões que só pousa na água, né? Avião marítimo mesmo, que só pousa na água. É muito difícil um avião que pousa na água ser eficiente. Não tem como, por causa do seu próprio desempenho. Pra você ter ideia, o Sputnik Gruz, que foi o maior avião do mundo até então construído, até questão de 20 anos atrás, ele só pousava na água. Por quê? Até que era construído de madeira e não havia tecnologia suficiente para adaptar trem de pouso nesse avião. Por isso que ele só pousava na água. Esse aqui é da mesma maneira. Não existe uma tecnologia para colocar um trem de pouso nesse avião. Seu João, conta um pouquinho como que funciona essa estrutura aqui do hidroavião. A gente percebe, olhando assim, parece-me que é alguma coisa em termos de lata, alumínio, mas a gente vê na verdade que é madeira revestida de lona, é isso? É exato, é totalmente construído de madeira, e revestido por um tecido chamado tela, e recebe um líquido que mantém esse tecido esticado. No compartimento do lado esquerdo... Vamos até lá? Vamos. Aqui a gente inclusive vê os escritos voo ali. S55 é o modelo do avião. Nesse compartimento aí era destinado a transporte de carga e um pouco de gasolina também. Aí ia um pouco do combustível que ia ser consumido pelos motores. Aí só ia bagagem. Bagagem e combustível. Tá. Aqui também, passageiros e combustível. A janela extrema do lado esquerdo era destinada ao comandante. A janela central era do copiloto, do navegador, e a janela do lado direito era destinada ao copiloto. Então o João Ribeiro ele ficava naquela primeira janelinha do lado de lá. Exato, é. Os motores desse avião são dois motores Otta Fraschini de 550 HP cada um, que estão expostos ao lado do avião. São réplicas. Aqueles são réplicas porque devido ao comprometimento da estrutura do avião, nós decidimos não instalá-lo em função do peso. Cada motor desse pesa quase 600 quilos e são dois motores e mais algumas coisas que vai em cima. É fácil imaginar que o peso ia atingir qualquer coisa perto de 1.800 quilos, o que é muito para um avião que não está na água. Se tivesse na água não tinha problema nenhum, mas está no seco.
Não existe outro avião como esse? Não existe. Esse é o único avião? Esse é o único sobrevivente. Foi o único que sobrou. Você vê como é que é. Nos anos finais dos anos 30, tiveram aqui no Brasil uma esquadrilha desse mesmo avião quando o presidente da Itália era o Ítalo Balbo. O Benito Mussolini. Nos anos 30, no final dos anos 30. Essa esquadrilha foi comandada por Ítalo Balbo, que passou aqui pelo Brasil, subiu pela América do Sul, atravessou a América Central, entrou no continente americano e de Detroit eles foram embora para a Itália. Olha que feito extraordinário, acho que perderam um avião só. Acho que eram 8 ou 9 aviões que vieram. Bom, a gente está vendo lá em cima então as réplicas dos motores. Depois nós temos aqui ao lado o motor original. O senhor estava apontando algumas especificações, eu na verdade não entendo nada de motor, mas fala pra gente aqui alguns detalhes que nós temos aqui. O sistema elétrico, como é que eu posso dizer? O sistema de partida do avião era um sistema complicado. Na época, no início dos anos 20, quando esse avião foi concebido e construído, o sistema elétrico era muito precário, não tinha como chegar energia elétrica lá em cima naquela altura, com baterias aqui embaixo, era complicadíssimo. Então eu costumo perguntar para muitas pessoas como é que ele imagina que era a partida, ninguém sabe, algumas pessoas só acertam que era a partida através de ar comprimido. O avião, naquele compartimento ali, viajava um compressor de ar que acumulava ar numas garrafas e que eram utilizados para fazer os motores funcionar. Era desse jeito. O mecânico subia lá em cima, acertava os aviões, injetava combustível, o piloto atrasava os magnetos aqui e dava a partida, o motor arrancava. Era assim que funcionava. Não tinha outra maneira. Esses motores ainda estão bons? Não é difícil fazê-lo funcionar e voar, não. Tá fácil, porque são muito poucos voados. Eu vi um motor desse aberto no Parque da Aeronáutica de São Paulo. Estão como novos. E para quem entende do assunto, é o único motor que eu vi que tem virabrequim pintado de verde. Bom, e nós vimos por algumas fotos que na época do restauro aqui do hidroavião Jaú, ele estava bastante prejudicado, né? Estava bastante deteriorado, bem comprometido. O senhor entende que após essa restauração ele ficou 100%? Não, 100% não. 100% ele poderia voar. Não, longe disso. Falta muito equipamento, falta muito acessório, entendeu? Tem alguns instrumentos que estão nos painéis, mas falta muita coisa, né? Comandos, tem muita peça de madeira que está comprometida, não pode voar, o avião não tem segurança nenhuma para isso. Mas em termos de static display, uma amostra como essa, ele está perfeito. E vai continuar assim enquanto o museu existir, enquanto ele estiver aqui. Ele pode ser mantido assim por muito tempo, porque não tem mais. Aliás, acho que está na hora de nós fazermos outra detetização dele para deter algum fungo que tem. Acho que vai ser ainda esse semestre, viu? Por esses dias. Então, para uma amostra estática, ele fica aqui pro resto da vida, não tem problema nenhum. Mas vocês recuperaram toda a forma dele. O hidroavião Jaú, em 1927, era isso? Era isso aqui, pintura, era isso aqui. Aquela é a matrícula, ó. E de Itália. Todo avião tem uma matrícula, que no Brasil se usa PT, PP ou PR. Essas três letras, essas três combinações indicam que o avião é do Brasil. A letra I indica que o avião é da Itália. A letra D indica que o avião é da Alemanha. Letra N indica que o avião é americano. Dos italianos. Exato, é oriundo da Itália. Por isso que é I e o B, A, U, Q é como se fosse uma chapa de um carro. É a chapa de um carro, é a identificação do avião. Então, quando se procura um avião, procura pela sua matrícula. É assim como funciona. Olha aí, ó, PT Lima Alfa, LAF, é um avião do Brasil. Seu João, a gente percebe aqui que a estrutura, a conservação
de um aparelho desse realmente é muito grande, né? Houve uma época em que se cogitou se levar o hidroavião Jaú para Jaú. Como que o senhor viu isso? Isso é impossível, digamos. Apaziguado os ânimos iniciais, eu acho que a Prefeitura de Jaú fez o que devia ter feito. Acho que o povo de Jaú fez como aconteceu. O avião tem que estar na mão de profissional. Isso aqui, não sei se eu posso chamar isso aqui de um barco ou de um avião. Mas seja lá como for, é um avião. Isso tem que estar na mão de profissional. Porque nós temos ferramentas, nós temos estrutura, nós temos o conhecimento, temos expertise, temos um museólogo que frequentemente está aqui conosco. A manutenção aqui é feita a cada quanto tempo? A cada 6 meses nós fazemos manutenção no avião. Fazemos. E a inspeção todo mês tem um cara aí dentro fuçando aí, vendo alguma coisa, né? Não tenha dúvida que o avião está na sua casa. É a principal casa de aviação do estado de São Paulo. Estamos aqui no Centro Geográfico de São Paulo. Agora, não tenha dúvida de uma coisa. O atual prefeito, o prefeito da época, poderia sim ter construído um galpão maravilhoso e colocado o avião lá dentro, mas 6 meses depois, acabou o interesse por Jaú. Porque todas as pessoas teriam visto o avião já. E aí, o próximo prefeito que pudesse entrar na legislatura, poderia não se interessar muito como interessou esse último. E acaba não tendo estrutura para manutenção. E aqui não, aqui ele é a principal figurinha nossa. E a gente vê realmente que aqui no museu ele ocupa um lugar de destaque. Claro. Quantas pessoas, em média, por mês visitam aqui o museu? Nós recebemos em torno de 400 pessoas dia, 400 por dia? Por dia, 400, 500 pessoas dia aqui no museu. E o senhor entende realmente que o fato do hidroavião Jaú estar aqui no museu, ele é realmente significativo para a aviação mundial? Claro que é, um avião é o único sobrevivente de uma história, detentor de um feito extraordinário. Veja você que o João Ribeiro de Barros concluiu a travessia 23 dias antes do Charles Lindbergh, que decolou de Nova York e foi embora para Paris. O Ribeiro de Barros fez isso 23 dias antes. Pouquíssimas pessoas, eu acho que deve ter umas 4 ou 5 pessoas que repetiram esse gesto que o Ribeiro de Barros fez. Isso é de um feito histórico que não se pode avaliar. Isso é um negócio muito grande, muito significativo para a história. Seu João, o senhor entende, a gente costuma falar muito pouco de João Ribeiro de Barros. Ainda em Jaú, a gente diz que João Ribeiro e o hidroavião Jaú não têm o reconhecimento que ele deveria ter na história. Como que o senhor vê isso? O Brasil não costuma reverenciar e cultuar os seus heróis, né? Eu acho mesmo que o João Ribeiro deveria ocupar um lugar de destaque na história da aviação. A Força Aérea Brasileira já homenageou, não sei de que maneira, mas eu acho que o país devia fazer mais referência a esse nome tão significativo para nós, né? Mas isso não me assusta, porque não fôssemos nós, esses aviões que estão aqui hoje, não existiriam mais, teriam tudo destruído. Você vê quantos aviões nós salvamos. Tem aqui 120 aviões no acervo, dos 120 tem 93 expostos e desses expostos são 48 que voam. Imagina o valor desse... recuperados pelo senhor? Tudo aqui, tudo feito aqui. Imagina o valor histórico desta casa, né? Imagina só o que vale. A gente vê crianças entrando aqui com seus olhinhos assustados, porque você vai num aeroporto para ver avião, você não consegue ver. Não consegue, não tem como ver um avião no aeroporto. Você vê, mas a 3 km de distância, é um negócio assim. E aqui não, aqui as pessoas podem tocar nos aviões. Então as crianças entram aqui e ficam loucos, né? Não imaginam o que vão encontrar aqui e quando vê os aviões ficam alucinados, né? Eu tenho certeza que um dos compromissos do museu é despertar a vocação
para a carreira, para a variante da carreira aeronáutica, né? Eu tenho certeza que nós vamos formar muitos aviadores aqui, comissários, despachantes, né? Pessoal envolvido com a aviação. Financeiramente falando, o hidroavião Jaú, ele tem um valor? Dá para se calcular isso? Tem, eu acho que tem. É só colocá-lo num leilão lá na Inglaterra, na Sotheby. Certamente lá vamos encontrar o valor dele, o valor monetário dele. É como se fosse um quadro, é como se fosse um tapete, que não tem... Quem determina essas coisas é o valor da oferta. A hora que o proprietário aceitar o valor é esse o valor dele. Seu João, a gente disse já no início que o senhor é um apaixonado, né, pela aviação. Conta um pouquinho como que começou esse sonho aqui. Do museu? Do museu, já que é uma idealização do senhor e do seu irmão. Há mais de quase 20 anos nós concebemos um museu, porque quando a TAM começou a receber aquele avião lá, o Fokker 100, a empresa evoluiu muito, nós começamos a ganhar muito dinheiro, a TAM começou a ganhar muito dinheiro. Era uma empresa do senhor? Era a empresa, era da família, né? E um dia o Rolim falou: João, nós temos que fazer alguma coisa para o país para agradecer a sociedade por ter nos dado a TAM. Tanto eu como o Rolim, nós viemos da Amazônia, nós começamos nossa vida lá muito difícil. Mas a gente podia imaginar que a gente ia chegar nesse ponto. Mas jamais mesmo. E aí decidimos fazer um teatro, mas não era a nossa cara. Decidimos fazer também um novo estádio de futebol ali no Parque Vila Lobos, mas também não encontramos um parceiro que nos ajudasse. E como eu tinha um avião muito antigo, tinha dois, tinha vendido um pro Rolim. Então até aqui no museu esses dois aviões são significativos também para a história. Os primeiros que o senhor restaurou, o Cessna? Não era que tinha restaurado, era meu, eu voava com ele para baixo, para cima, não havia restaurado com o compromisso de museu, dois Cessna, né? Então decidimos fazer um museu e começamos a comprar aviões, receber doações. As peças mais significativas do museu foram todas doadas. Nós temos doações de anônimos que não querem se aparecer. Temos coisa aqui que você não faz ideia, Val. De doação, de gesto, desde a doação, desde um livro de uma criança que doou para o museu e até um avião que vale 2, 3 milhões de dólares. É muito gratificante. E como eu te falei, chegamos um pouco tarde, porque se perdeu muita coisa. E continua se perdendo. Tem muitos aviões espetados em praça pública que é objeto de vandalismo, de agressões, de tiros, tijolada, enfim, desse tipo de mutilação, né? Os jauenses costumam vir aqui? De vez em quando encontro. Quando fica um bolinho de gente aqui na frente, pode conferir que é de Jaú. Tá certo. Seu João, muito obrigada pela entrevista que o senhor concedeu, pelas informações e parabéns realmente, né, por estar mantendo todo esse acervo histórico. É o patrimônio mesmo da população. O hidroavião Jaú é da marca Savoia Marquette S-55. Tem 24 metros de envergadura, 16 metros e 20 centímetros de comprimento, altura de 5 metros e 70 centímetros e pesa 4 toneladas. Feito em madeira e lona, possui 2 motores anteriores, o Travito número 103 e o propulsivo número 104, da Isotta Fraschini, cada um com 1.100 cavalos de força e 12 cilindros em V de aço carbono forjado. O hidroavião Jaú é o último de seu modelo no mundo, o único sobrevivente entre as 170 aeronaves produzidas pela Itália na década de 20. Foi produzido em 1924, mas comercializado somente a partir de 1926.
na mesma época em que João Ribeiro planejou o raid. Logo após o seu lançamento, esse hidroavião estabeleceu os recordes de velocidade, carga, altitude e distância. Era um projeto moderno e ousado para a época. Muito versátil, teve uso tanto militar, para bombardeio e reconhecimento, quanto civil, para correio aéreo e socorro marítimo. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi utilizado ativamente pela Itália e pela Alemanha, sendo retirado de serviço logo depois, em 1945. Muitas saudades, porque ele era muito gentil para os sobrinhos dele, a família dele. Bandeirantes ousados do espaço, de triunfo um esplêndido cântico, a guiar vosso pássaro de aço, sobre as ondas erguestes do Atlântico, numa audaz e galharda arrancada, vossos nomes gravastes na história, em que fuge de luz aureolada, de Dumont e Guzmão alta glória. O Jaú de um salto transpondo o oceano, o nome ergueu alto do Brasil ufano. 30 milhões de almas empunhando o peito, com vibrantes palmas, honradão ao peito. Negrão, Braga, Chinquini, Ribeiro, dais ao mundo soberbo espetáculo, pondo à prova o valor brasileiro, a lutar contra tanto obstáculo. O Brasil destemidos rondores, recompensa-vos guarda a vitória, e de grato entre aplausos e flores, recolher-vos ao seio da história. O Jaú de um salto transpondo o oceano, o nome ergueu alto do Brasil ufano. 30 milhões de almas empunhando o peito, com vibrantes palmas, honradão ao peito. João Ribeiro de Barros. Jaú, vem cortando o seu janeiro. Jaú, vem mais glórias do Brasil. Jaú, vem cortando o seu janeiro. Jaú, vem mais glórias do Brasil. Tanto Dumont é brasileiro, já soltou o mundo inteiro.